E o vídeo do youtuber Felca levantou um debate sobre os riscos da exposição infantil na internet e do uso das redes sociais por crianças e adolescentes. E para esclarecer as dúvidas sobre esse tema, nós convidamos a participar do Arena a advogada especialista em Direito e Educação Digital, Kelly Angelini. Muito boa noite, doutora. Pronunciei corretamente o nome, é isso? Kelly Angelini? Boa noite, Leandro. Sim, está correto. Ok. Obrigado pela presença aqui na CNN, viu, mais uma vez. Doutora, o que os pais podem fazer para evitar que os filhos entrem em risco em ambientes digitais, hein? Leandro, boa noite, né? Primeiramente, esse é um assunto bastante delicado, porque hoje a gente tem crianças e adolescentes já no uso da internet desde pequenos. Eles muito cedo ganham o primeiro smartphone ou um iPad e passam a frequentar diariamente, por muitas horas durante o dia, esse ambiente digital que tem todo tipo de conteúdo e interação com qualquer tipo de pessoa. Então, a primeira recomendação para os pais é justamente pensem qual é a idade adequada para vocês, né, darem esse primeiro aparelho para os filhos. Ao decidir dar, obviamente, considerando as idades que são adequadas para cada tipo de uso, levar em consideração que os pais têm que monitorar, da mesma forma como a gente monitora os nossos filhos quando saem na rua, quando pequenininhos a gente pega na mão e atravessa a rua e vai onde eles estão, quando vão ficando maiores a gente fica de olho, sabe onde está, vai acompanhando, isso também vale para o uso da internet. Só que, Leandro, um problema hoje existente é que muitos pais não têm conscientização desses riscos e perigos. Então, eles acham que não há nenhum perigo em dar um smartphone para o filho. Muitas vezes eles olham ao lado, ao seu sofá de casa, ao quarto de casa, acham que os filhos estão super protegidos porque estão dentro de casa, mas estão com seus aparelhos em mãos e muitas vezes sendo vítimas de crimes online e os pais não estão sabendo. Então, a falta de conscientização tem feito com que os pais não instruam e não monitorem os seus filhos. Então, a gente precisa pensar também nos pais em relação a isso, nessa conscientização, para que haja essa proteção familiar. Mas lembrando que não podemos levar tudo isso para os pais. São só os pais responsáveis? A gente tem que pensar no papel das plataformas. Como foi dito, o projeto de lei que a gente tem hoje, que visa fazer com que as plataformas garantam a proteção de crianças e adolescentes online. A gente precisa pensar em campanhas, né, de educação digital e instrução de famílias, crianças e adolescentes, porque só daí a gente vai conseguir proteger efetivamente. Doutora, eu acho algo tão importante e tão preocupante você colocar um celular na mão de uma criança, ou de adolescente, uma criança de 8, 9, 10 anos, porque clica em um ponto, em um site, clica em outro e pode aparecer alguma coisa, alguma pornografia ou algo do tipo, né? É um instrumento que nós temos que... Cada família, cada pai e mãe não deveria deixar isso na mão de crianças, né? Eu estive ontem com a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha de 8 anos, e do nada, ela conversando comigo, ela falou em gram, dá-me um gram. Aí eu, o que é isso? Onde é que você viu isso? Ela disse, na internet, é uma música. E ela foi me explicar. Aí eu disse, mas não é para você ter acesso e tal. Isso foi o colega que mostrou a ela a internet e a música. Então, é preocupante, porque é uma porta que se abre que a gente não sabe ali onde o adolescente ou a criança pode parar, né? E eles têm acesso a qualquer tipo de conteúdo, é isso que você está dizendo, eles são influenciados por aquilo que consomem online. E levando em consideração que tem crianças desde pequenas que ficam 2, 3, Uhum. 4, 5, 8, 10 horas por dia. Muitas vezes os pais têm um papel e uma preocupação tão grande em educar seus filhos, mas eles estão sendo influenciados negativamente por esse consumo de conteúdos inapropriados, que sim, leva à erotização, à adultização e tantos outros desafios violentos. A gente teve recentemente, né, vítimas fatais de desafios violentos que replicaram vídeos que assistiram em redes sociais. Então, quando a gente fala em acesso ao uso da internet por meio dos smartphones, a gente está falando em colocar os filhos na rua, solto à noite numa praça da Sé, em que tudo pode acontecer. Então é hora de pensar, pai, mãe, da sociedade toda agir, né? De empresas fazer o seu papel,
da gente pensar na instrução das famílias, cada vez mais nessa capacitação de educadores também, das escolas, para que todos façam esse papel da proteção efetiva de crianças e adolescentes, e a gente vem vindo aí com uma tendência, devido a movimentos que vêm acontecendo, de adiar o primeiro celular e adiar o uso de redes sociais, né, para que a gente possa protegê-los contra esses conteúdos inapropriados, porque os prejuízos são imensuráveis. Agora, doutora, o Estatuto da Criança e do Adolescente possui ferramentas suficientes para proteger os menores das redes sociais? Ou é preciso uma atualização? Leandro, ótima pergunta. Porque hoje a gente tem um arcabouço jurídico gigante, a gente tem a Constituição Federal, no seu artigo 227, que diz que crianças e adolescentes são prioridade absoluta em nossa sociedade e devem ser colocadas a salvo de qualquer violência e negligência. Então, tudo isso que está acontecendo na internet com elas já está previsto na nossa Constituição Federal. Além disso, a gente tem o ECA para reforçar isso, colocando a criança e adolescente no topo das nossas prioridades. Nós temos a LGPD, por exemplo, que fala que só é permitido tratar dados de crianças e adolescentes levando em consideração o seu melhor interesse. E a gente vê, com tudo isso que está acontecendo com as nossas crianças e adolescentes online, uma flagrante violação a todo esse nosso arcabouço jurídico. A gente fala assim, a gente espera que venham leis novas e específicas, como esse projeto de lei que foi mencionado, e que realmente a gente vai ter um ganho em sociedade enorme, mas a gente já tem hoje leis que dizem qual é a obrigação das empresas, qual a obrigação das famílias, qual a obrigação das escolas, quais os melhores direcionamentos para essa proteção. Então, temos sim um arcabouço jurídico robusto para proteger hoje nossas crianças e adolescentes no uso da internet.